Olá, meus caros amigos, aqui quem fala é o Lucas Alves, começando mais um episódio do Papo Sacro Cast. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreva e deixe a recomendação de temas aqui nos comentários. Nos siga também em nossas redes, o link está aparecendo na descrição. E é isso, Deus abençoe vocês, seus estudos e segue o vídeo. Então, pessoal, estamos começando mais um episódio e aqui comigo eu tenho o reverendo Rafael Vilaça. Reverendo, por favor, se apresente. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos assistindo. Meu nome é Rafael Vilaça, eu sou clérigo da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, ligado à Comunhão Anglicana, e hoje eu venho também trazer um pouco dessa nossa experiência que nós estamos desenvolvendo na Paróquia da Ascensão, aqui na cidade do Recife, que é uma paróquia, como nós costumamos dizer, de linha anglo-católica e ao mesmo tempo carismática. E de modo especial, há uns 2 anos, nós estamos desenvolvendo também uma devoção à Nossa Senhora de Walsingham, né, ou a Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora de Walsingham, que é a padroeira ou até mesmo a devoção mariana mais conhecida entre os fiéis anglicanos. Que bênção. Reverendo, antes de a gente iniciar no contexto histórico da Nossa Senhora de Walsingham, o senhor pode falar um pouco sobre o conceito de devoção? Isso. Primeiro, a gente tem que entender que dentro da história do cristianismo, nós temos a ideia ou a crença, né, que a adoração ela só deve ser feita a Deus. Nós somente adoramos a Deus que se revela enquanto Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E desde o início do cristianismo, nós temos também um carinho enorme em relação aos santos, ou aqueles que foram seguidores de Jesus. Um exemplo clássico que nós temos, quando nós vamos, inclusive, ler os episódios da Paixão de Cristo, né, da morte, da crucificação de Cristo, sobretudo, que João, ele acolhe a Virgem Maria após a crucificação, ressurreição e ascensão. Da mesma forma, não é, nós temos que os primeiros cristãos que vão ser martirizados, eles vão ser tidos como heróis, heróis da fé, ou até mesmo exemplos do seguimento de Jesus Cristo. E aos poucos, nós vamos ter essas pessoas que vão ser consideradas como santas, não é? Pessoas que tiveram uma comunhão muito grande com Deus ao longo de sua vida, como um exemplo de comunhão e de seguimento de Cristo. E é importante a gente dizer que essas pessoas, os seguidores, discípulos e os santos da igreja, eles estiveram muito próximos a Cristo. Eles estiveram unidos a Cristo ao longo de sua vida. E por isso eles se tornam um exemplo. E por isso nós devotamos, né, a nossa vida a olhar a figura dos santos e santas como um espelho nesse segmento a Cristo. De modo especial, em relação à Virgem Maria, né, desde os primeiros séculos da Igreja, nós temos uma devoção ou um carinho especial dado à Virgem Maria, a Santíssima Virgem. Por quê? Quando nós temos as primeiras comunidades cristãs, nós temos uma leitura da teologia de que Maria é a nova Eva. Logo, ela está intimamente ligada ao plano de salvação de Deus, não é, para a humanidade, porque por meio dela foi dado o sim a Deus para que Cristo pudesse vir ao mundo, pudesse encarnar neste mundo e na história. E de modo especial nos primeiros séculos, por exemplo, nós temos aqueles hinos, né, sob a tua proteção, que é um dos primeiros louvores, né, à Virgem Maria, mas também aos outros santos, né, de modo especial os mártires, os primeiros que deram a sua vida pelo Evangelho. E aí é importante a gente lembrar que existem algumas características e diferenças entre a Igreja, por exemplo, católica romana e as devoções, tanto dos santos quanto da Virgem Maria, as devoções também dentro da Igreja Ortodoxa, da Igreja Anglicana e de uma visão mais especial, até mais restrita, nas demais igrejas protestantes. De um modo bastante específico, eu diria que a Igreja Católica Romana ela vai desenvolver ou aprofundar de uma maneira muitas vezes, não é, que vai ser confundida por algumas pessoas como idolatria, a questão da devoção mariana. Por quê? Quando a gente utiliza a palavra latria, não é, no sentido de adorar,
A idolatria é quando nós estamos adorando a ídolos, ou colocando ídolos no lugar de Deus. No caso da Igreja Católica Romana, nós temos uma classificação desta honra que é dada aos santos. Por exemplo, a latria só é dada a Deus. A hiperdulia, ou um louvor especial, é dado, ou uma honra especial, é dada à Virgem Maria. Depois nós temos uma protodolia, aproveitando o momento, né, que é dada a São José, porque nós celebramos ontem a memória de São José. E a dulia, que é esse louvor ou honra que é dada aos demais santos, é a que é dada de modo, digamos assim, horizontal. E os demais santos, eles recebem essa honra especial dos altares com a dulia, enquanto que a Virgem Maria, ela tem essa honra de uma forma diferenciada pela sua própria vida, não é? E o seu envolvimento no mistério da encarnação de Cristo. No caso dos ortodoxos, nós temos uma ideia ou uma crença de que os santos eles são os nossos amigos. Os ícones, eles são representações dos santos que também revelam esse mistério, né, da união ou até mesmo da vida que eles levam no segmento de Cristo. E aí, no caso, os santos, eles têm uma devoção especial na ortodoxia, tanto oriental quanto ocidental, porque eles também são espelhos que nos levam a Deus. Ou os próprios ícones, eles são reverenciados como portas que são abertas para os céus. No caso dos anglicanos, nós tendemos a seguir essa visão dos ortodoxos, mas também depende da corrente que nós seguimos dentro do anglicanismo, da linha que nós seguimos dentro do anglicanismo. O anglicanismo, como um verdadeiro guarda-chuva, não é, teológico, litúrgico e até mesmo cultural, ele abre a possibilidade para que tenhamos devoções que muitas vezes são muito próximas da Igreja Católica, outras que são muito mais próximas da Igreja Ortodoxa, e nós vamos trabalhar nessa noite, não é, nessa apresentação sobre a devoção a Nossa Senhora de Walsingham, e ao mesmo tempo nós vamos ter alguns anglicanos, ou boa parte deles, que vão assumir uma postura de não devoção ou de não prestar essa devoção ou honra aos santos como é feita nos moldes ortodoxos ou católicos, né? Que seriam aqueles que seguem a linha ou evangelical ou protestante dentro do anglicanismo. E quando nós chegamos no mundo evangélico, não existe essa devoção aos santos, né? Nós temos talvez uma leitura mais histórica, né, da importância deles dentro da história, tanto dos tempos bíblicos, mas também do período da igreja, mas não há essa devoção, essa honra ou esse culto prestado aos santos como existem nas outras igrejas. É interessante que na área mais evangelical, a, a, não vou usar veneração, porque eles não vão gostar, mas tipo, a admiração é muito com os heróis do Antigo Testamento, com os santos do Novo e com os reformadores. Tipo, tem aquele livro Heróis da Fé e tal, que, tipo, querendo ou não, é uma obra que fala da vida de santos do Senhor e só não usa a palavra santo, mas, tipo assim, se esquece uma grande história, como eles crescem naquela ideia de que, tipo assim, a igreja estava contaminada desde Atos e só voltou a ser igreja cristã com a reforma. Eu sei que não é o pensamento de todos, mas, tipo assim, na prática, quando se exclui a vida dos santos na comunidade da igreja, se passa essa mensagem. Parece que, ó, só é santo quando é da minha tradição, quando não é da outra, quando não professa os meus créditos, não é santo, não compacto da minha mesa. Isso. E você tocou num ponto interessante. Existe aquele livro chamado O Livro dos Mártires, de John Foxe, que aquele livro ele retrata muito bem o testemunho de muitos reformadores, de modo especial, não é? Thomas Cranmer, que vamos ter também a figura de Thomas Cranmer dentro da Reforma Inglesa, e de um modo especial eu tenho aqui o ícone de Thomas Cranmer, eu estou até olhando para ele aqui, que foi um dos primeiros ícones que eu mandei fazer quando eu comecei a minha caminhada na igreja anglicana. E aí é interessante que dentro das próprias igrejas nós vamos ter diversas visões, inclusive, acerca dos seus santos. De modo especial na igreja luterana, eu conheço muitos que, inclusive, têm um carinho enorme, né, e chamam não de santo, mas de doutor Lutero. Ou até mesmo eles têm uma devoção, um carinho pelos músicos luteranos. Lembrem-se de Johann Sebastian Bach, e ele está no calendário da igreja luterana, não é? Foi um compositor luterano. E as igrejas da Reforma, elas têm esse apreço e um senso histórico muito forte
pelas figuras ou lideranças que conduziram, né, ou os processos de reforma, ou até mesmo fizeram parte da história da igreja. E não é muito diferente da igreja anglicana, não é? Afinal, nós somos católicos e reformados ao mesmo tempo. Tem o meu amigo Kalel, a gente gravou um episódio sobre santos na igreja luterana, e a gente falou, tipo, ele se refere muito a Lutero como o Beato Lutero, e é interessante como a igreja dele, ele tá, eu me esqueci agora como é o nome se eu lembrar aqui eu falo depois, da parte luterana dele, qual área do luteranismo ele tá, mas, tipo, como o senhor falou, os músicos, o próprio Lutero, eles têm certa admiração, mas, tipo assim, eu vejo que a ala luterana aqui no Brasil parece ser um pouco ríspida também com a ideia de santos. Isso, por conta da origem, da missão, podemos chamar assim, dos luteranos que vem do Sínodo do Missouri, lá nos Estados Unidos. Da mesma forma, eu diria que os luteranos alemães da ISLB, não é? Nós temos a IELB, que vem do Sínodo do Missouri, e também os luteranos alemães que vêm da ISLB. Eles não têm essa prática, inclusive, que está presente, não é, dentro da igreja luterana, e existe um partido da Igreja Alta dentro da Igreja Luterana, que geralmente são as igrejas do norte da Europa, as igrejas nórdicas, a igreja da Suécia, Dinamarca, Noruega, Islândia, que eles têm essa herança católica ainda muito forte. E muitas vezes eu brinco, a igreja da Suécia, ela passou por um processo de reforma muito próximo e muito semelhante ao da igreja anglicana na Inglaterra. Reverendo, como foi o seu contato, antes de entrar propriamente na história, como foi o seu contato com essa devoção mariana? Pois bem, eu venho de uma tradição e família católica romana, mas eu nunca fui participante da igreja, não é? Eu nunca participei de pastorais, nunca fui acólito, nunca fui ah, nada dentro da igreja. Eu apenas era um fiel que participava das missas. Durante um tempo, na minha juventude, quando eu estava fazendo meus estudos, no mestrado sobretudo, eu comecei a pesquisar sobre a igreja anglicana. E a partir dessa pesquisa, eu fui descobrindo a riqueza muito grande da tradição. Para aqueles que não conhecem, a Igreja Anglicana ela está apoiada em sua teologia e também na sua compreensão de igreja a partir do chamado tripé de Hooker, que foi um teólogo do século XVII, Richard Hooker, que ele vai dizer que a teologia anglicana ela deve estar apoiada nas escrituras, em primeiro lugar, na tradição, que inclusive vai dar origem às escrituras, é algo que a gente tem que entender, que a tradição da igreja dá origem às escrituras, e a partir do terceiro tripé, que é a razão, nós podemos interpretar as escrituras e a tradição à luz, não é? Inclusive da história e da revelação de Deus. E nesse sentido, quando eu comecei a pesquisar sobre o anglicanismo, eu comecei a perceber que existe uma corrente, uma linha, uma cultura anglo-católica. E ela é bastante profunda. E eu achava estranho, não é? Como assim uma igreja que é ao mesmo tempo católica e reformada? Como nós podemos assemelhar, inclusive um paradoxo, né? Ou até mesmo harmonizar linhas que em teoria elas se anulam, né? Porque quando você pensa catolicismo, não pode se misturar com protestantismo e vice-versa. Aquilo que é católico está oposto ao que é protestante. Mas no anglicanismo, catolicismo e protestantismo eles se complementam. E na história da Igreja da Inglaterra, nós temos que as raízes espirituais do anglicanismo estão formadas ou assentadas, inclusive, no beneditinismo, ou seja, na tradição dos monges beneditinos, e numa forte devoção mariana. É tanto que eu vou falar mais à frente que as igrejas mais antigas, e as catedrais, sobretudo, elas tinham a Capela da Senhora, dedicada à Virgem Maria. E quando eu comecei a pesquisar, eu fui percebendo que realmente existe uma devoção anglicana à Virgem Maria muito grande. Em primeiro lugar, a partir da própria liturgia. O livro de oração comum, ele traz pelo menos 4 festivais ligados à Virgem Maria. E nós vamos ter ao longo do calendário da igreja, não é, celebrações como, por exemplo, o Dia da Anunciação, próxima segunda-feira, dia 25 de março, nós vamos ter a festa da Anunciação de Jesus Cristo, né, a bem-aventurada Virgem Maria. Nós vamos ter a festa da visitação da Virgem Maria a Santa Isabel, sua prima. Vamos ter também a memória do nascimento da Virgem Maria, que se dá, se eu não me engano, em 8 de setembro. E nós vamos ter também a Páscoa, ou a Dormição,
ou a morte, a memória da bem-aventurada Virgem Maria, no dia 15 de agosto. Por isso que nós vamos ter 4 festas que são dedicadas à Virgem Maria na liturgia da Igreja Anglicana. E, de modo especial, quando eu comecei a pesquisar sobre essa devoção mariana, sem pretensão alguma, eu fui percebendo que a própria identidade anglicana ela passa obrigatoriamente pela figura da Virgem Maria. Por quê? Porque é a encarnação, olha a festa aqui que nós iremos celebrar da Anunciação, momento em que Cristo encarna no ventre da Virgem Maria, que nós vamos ter todo o início do plano de salvação de Deus para a humanidade. Ou seja, é a partir da encarnação que toda a teologia cristã ela gira em torno. A ressurreição é consequência da encarnação. E essa entrada de Cristo na história e no mundo é o que faz com que todo ser humano ele seja resgatado do pecado e seja elevado à condição original ao qual Deus nos criou, a qual Deus nos criou. Por isso que nós vamos ter dentro da história do anglicanismo uma raiz muito forte da devoção mariana, que eu vou tratar mais à frente, né, e vai desaguar, inclusive, na devoção à Nossa Senhora de Walsingham, né, que é a principal devoção mariana dentro do anglicanismo. Legal. Reverendo, qual é a história da aparição de Nossa Senhora de Walsingham? Então, a gente precisa ter em mente um pouco da história do anglicanismo e da própria Inglaterra, que, primeiramente, o anglicanismo ele chega nas Ilhas Britânicas, ou o cristianismo chega nas Ilhas Britânicas, vai depender da sua interpretação, lá no século II, sobretudo naquela época em que os cristãos eram perseguidos pelo Império Romano. Ao mesmo tempo, nós vamos ter que, por conta da expansão comercial da época, vários comerciantes e soldados vão subir para aquela região onde hoje não é o sul da Inglaterra, Glastonbury, Salisbury, Cantuária e assim por diante, onde habitavam povos celtas, que eram povos pagãos. Só que dentro da história, diferente de outras regiões, por exemplo, Alexandria, no Egito, nós não tivemos um enfrentamento entre as crenças pagãs e as crenças cristãs. Essas crenças cristãs ou cristianismo foi facilmente absorvido pelos povos celtas. E eles vão se converter ao cristianismo e vão criar dentro das Ilhas Britânicas um cristianismo autóctone, um cristianismo que vai ter características próprias dentro daquela região. Um exemplo, o cristianismo nas Ilhas Britânicas, desde cedo, ele vai se organizar a partir de mosteiros. Mosteiros ou comunidades monásticas em que todas as pessoas, todas as famílias moravam, trabalhavam e se desenvolviam, né, cresciam em torno daquele mosteiro, como nós conhecemos, né, por exemplo, aqueles mosteiros da época de São Columba, de São Aidan, de Lindisfarne e outros santos que são próprios da tradição britânica / celta, São Patrício, por exemplo, que nós celebramos recentemente. E de um modo especial, a Inglaterra ela vai viver períodos também de muita turbulência, de invasões sucessivas dos povos considerados bárbaros que vão arrasar com a cultura celta e inclusive estes mosteiros. É interessante que boa parte desses mosteiros da época celta, eles vão ser destruídos, embora parte também da sua cultura e produção religiosa não seja destruída. Um exemplo disso é o livro de Kells, que é um evangeliário, né, o livro dos evangelhos, que é todo trabalhado com aqueles motivos celtas ligados à natureza e também que trazem, não é, marcas da espiritualidade e do cristianismo celta. Tempos depois, nós vamos ter a reorganização da cultura anglo-saxã, que é aquele período histórico, né, do rei Eduardo o Confessor. Lembram? Na história da Inglaterra, nós vamos ter que, nesse período, a Inglaterra ela vai ser organizada enquanto país, enquanto nação, não é? Enquanto reino, a partir do rei Eduardo, chamado o Confessor. E nesse período também é que nós vamos ter as aparições ou a mensagem que vai ser trazida pela bem-aventurada Virgem Maria à região, a pequena região de Walsingham, ou Little Walsingham, que é essa região na Inglaterra, próxima a Norfolk, em que, em 1061, a Virgem Maria teria aparecido a uma nobre senhora, Lady Richelds,
Richeldes de Faverges. Essa lei de Richeldes, ela vai ter essa visão da Virgem Maria, e dentro dessa visão nós vamos ter uma mensagem para que uma pequena casa, um santuário, fosse construído em honra à Virgem Maria naquela região. Uma questão interessante é qual é o fundo histórico por detrás dessa mensagem. Na época do rei Eduardo Confessor, nós estamos vivendo o auge das cruzadas. E para a mentalidade europeia medieval daquela época, nós só poderíamos encontrar a Cristo, encontrar a redenção, encontrar a salvação, se nós peregrinássemos a Jerusalém. O coração da mensagem de Walsingham, a lei de Richeldes, é que nós podemos encontrar Cristo em todos os lugares, inclusive na pequena Walsingham, naquele pequeno vilarejo na região de Norfolk. E dentro dessa mensagem também, nós vamos ter a revelação principal de que a Virgem Maria, ela aparece, não é, carregando Cristo, ou o menino Jesus. Ou seja, vai lembrar que aquele povo precisa lembrar, inclusive, qual é o coração do cristianismo. E o coração do cristianismo, da mensagem cristã, do evangelho, é a encarnação de Cristo. E aí, por isso, nós vamos ter, inclusive, né, aquela imagem que vai ser moldada, em que a Virgem Maria ela está carregando o menino Jesus, não é, no colo, e ambos estão coroados. E isso é importante porque na Mariologia, geralmente nós pensamos a Virgem Maria como uma figura isolada, mas nós não podemos pensar a Virgem Maria isolada do Cristo. Ela sempre vai apontar para Cristo. Por isso que na devoção a Nossa Senhora de Walsingham, e eu diria até mesmo em todas as devoções que vão se desenvolver nas Ilhas Britânicas, na Inglaterra, a Virgem Maria ela é sempre representada carregando o menino Jesus. Inclusive, eu tenho uma imagem aqui atrás, não é? Pintada de vermelho, azul e branco, que a Virgem está com o menino no colo. Porque essa representação, ela traduz muito bem a devoção do povo inglês à Virgem Maria. Ela nunca está sozinha, ela sempre está carregando o menino Jesus. E antes de entrar mais a fundo na devoção de Nossa Senhora de Walsingham, se você for pesquisar e colocar na internet, nesse mesmo período nós vamos desenvolver algumas devoções em catedrais. Por exemplo, não existe apenas a devoção a Nossa Senhora de Walsingham, mas existe também a devoção a Nossa Senhora de Cantuária. Se você for na Catedral de Cantuária, existe também uma imagem da Virgem com o menino no colo e ele de braços abertos. Próxima região de Walsingham, também foi desenvolvida uma devoção a Nossa Senhora de Ipswich. Eu não sei como é a pronúncia correta, mas Eu mais nem ou me menos é atrevo a falar, reverendo. Eu nem me atrevo a exatamente. falar. Exatamente. Que traduzindo esse nome difícil, será Nossa Senhora da Graça. Por que da graça? Porque é através de Maria que vem a graça, o dom de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. E não confundir, importante isso, com Nossa Senhora das Graças, que é aquela devoção francesa lá do século XIX. Mas essa devoção à Nossa Senhora da Graça, aquela que carrega, não é a graça, que é o próprio Cristo Jesus, ela vai chegar inclusive em terras brasileiras. O primeiro seminário aqui católico romano na cidade de Olinda, Pernambuco, será dedicado a Nossa Senhora da Graça, que vem, inclusive, dessa devoção. Temos outras devoções também na Inglaterra, voltando para as Ilhas Britânicas, como, por exemplo, Nossa Senhora de Lincoln, na Catedral de Lincoln, e tantas outras devoções que vão ser desenvolvidas ao longo da história da Inglaterra. Mas a que mais vai ser divulgada e mais conhecida será a de Nossa Senhora de Walsingham, lá na região de Norfolk. Por quê? A partir dessa visão de Lady Richelds, em 1061, vai ser construída uma pequena capela que vai evoluir para um mosteiro. E esse mosteiro ele vai ser confiado aos cônegos agostinianos. E esse mosteiro ele vai crescer ao ponto de se transformar em um grande santuário. Na época, no auge da Idade Média, o Santuário de Walsingham ele vai se transformar no terceiro maior santuário da Europa, sendo comparado ao Santuário de Santiago de Compostela e as peregrinações que eram feitas até Roma. Ou seja, dentro da mentalidade e das práticas de devoções
medievais. Depois, não é, desses santuários na Europa, o terceiro maior santuário foi o Santuário de Walsingham, lá na Inglaterra. E é importante dizer isso, porque dentro dessa devoção mariana, a Inglaterra vai se transformar em um dos maiores centros religiosos da Europa, até porque Jerusalém vai cair ante os muçulmanos após as cruzadas, não é? E nós vamos ter aqui junto com Glastonbury, que vai ser um dos primeiros santuários lá na Inglaterra, e Cantuária, nós vamos ter o Walsingham rivalizando como esse santuário mais importante dentro da Europa e o mais importante da Inglaterra durante esse período. E aí nós vamos ter dentro desse período também que vários reis ingleses, eles vão realizar peregrinações a esses santuários e, sobretudo, ao santuário de Walsingham. Por isso que nós vamos ter reis como Eduardo III, Eduardo I e II, Henrique VII e até mesmo o Henrique VIII, que vai fazer uma peregrinação ao Walsingham, pedindo, inclusive, para que a rainha, não é, Catarina de Aragão, lhe desse um herdeiro. Veja um período que nós estamos vivendo e que vai, inclusive, desaguar também no período da Reforma Inglesa, quando o santuário de Walsingham, o original, ele vai ser destruído, não é, durante a dissolução dos mosteiros por Thomas Cromwell, porque nós vamos ter nesse período, não é, também a dissolução dos mosteiros, no qual um dos mosteiros que vai ser destruído será o mosteiro em Walsingham. Reverendo, como indo para a parte da reforma, depois a gente volta para a Idade Média, como reformadores anglicanos como Thomas Cranmer encaravam essa devoção? Pois bem, o problema das devoções marianas ou das devoções em geral, durante a Idade Média, é que estes centros de peregrinação, eles vão se tornar verdadeiras minas, né, de fortunas. A condição financeira do clero na época, ela vai ser bastante abastada e eu diria até mesmo explorada. Quando Lutero ele vai à sua peregrinação em Roma, ele se escandaliza pelo modo de vida dos monges. Veja, Lutero era monge e ele vai se escandalizar com o modo de vida, sobretudo dos monges e dos padres da época, porque não condizia com aquilo que eles pregavam. E dentro da Inglaterra nós vamos ter vários mosteiros, tanto que todas as catedrais, se você notar, na Inglaterra, elas vão ter um claustro na lateral. Gloucester, Cantuária e assim por diante. E todas essas catedrais elas eram administradas e os seus serviços religiosos conduzidos por monges, ora agostinianos e em sua maioria beneditinos. E quando nós temos no processo da reforma um ideal de que seja que a igreja, né, ela precisa se reformar e voltar à simplicidade dos tempos, né, dos primeiros séculos, nós vamos ter que um dos principais alvos da reforma serão os mosteiros, porque esses mesmos mosteiros, eles viviam, inclusive, uma vida, não é, muito mais opulenta do que muitos reis. É importante dizer isso. Os mosteiros ou os centros de peregrinação na Europa se transformaram em verdadeiros comércios, não é muito diferente dos dias atuais, ou até mesmo das megas igrejas que nós temos no Brasil. A diferença é que naquela época havia uma classe, não é, uma casta especial que estava no topo da pirâmide medieval, que era o clero. Abaixo do clero estavam os nobres e os reis, e abaixo deles estavam os plebeus ou povo mais simples. Quando os reformadores, não é, sobretudo Cranmer, que vai ser inclusive um aliado de Henrique VIII durante o período da reforma inglesa, a primeira fase, nós vamos ter que ele não vai mexer nessa questão dos mosteiros, até porque nós sabemos que Henrique VIII ele nasceu e morreu católico. Henrique VIII ele não fez grandes reformas durante o seu processo de rompimento com Roma. Porém, quando Henrique VIII falece, nós vamos ter o início da reforma inglesa, que vai se dar, inclusive, através de uma reforma litúrgica, com o livro de oração comum promulgado por Cranmer. Para garantir, durante o processo de reforma inglesa, o fortalecimento do Estado, né, do Estado inglês, ou da Inglaterra, não é, como um Estado absolutista, o rei Henrique VIII ele vai levar a cabo a chamada dissolução dos mosteiros. E isso vai ser apoiado por Cranmer,
e também pelo chanceler do rei na época, que foi o Thomas Cromwell. Ou seja, para você garantir um Estado forte, vai ser necessário, digamos assim, estatizar os mosteiros que existiam na Inglaterra. E é esse processo em que os reformadores eles vão garantir, inclusive, o fortalecimento dos cofres reais. Os mosteiros da época eles vão ser transferidas as suas propriedades para o cofre do reino da Inglaterra e todas as propriedades vão passar para a coroa. Por isso que quando há dissolução dos mosteiros, durante o processo de dissolução, aí entram alguns processos também de iconoclastia, de quebra das imagens e de todo símbolo do poder medieval e, ao mesmo tempo, do poder dos mosteiros, daqueles monges, que muitas vezes viviam uma vida muito mais rica, né, opulenta, do que os próprios nobres. E esse processo de iconoclastia vai levar a cabo, inclusive, a destruição de algumas igrejas, um exemplo do mosteiro ou do priorado de Walsingham, ou até mesmo de catedrais, como é o caso famoso da Catedral de Ely, lá na Inglaterra, que vai ter todas as suas estátuas e vitrais destruídos nesse processo. E dentro do processo de reforma inglesa, os mais importantes santuários eles vão ser destruídos. E a imagem de Nossa Senhora de Walsingham, assim como outras imagens, elas vão ser levadas para serem queimadas em Londres. Só que tem um detalhe que eu vou trazer no final. Não existiram testemunhas oculares. Sabemos que a imagem ela foi levada, mas até hoje não se sabe se foi a imagem original ou se foi uma réplica que foi destruída. E eu vou trazer esse dado mais à frente, porque isso vai ter uma ligação direta com o santuário atual de Nossa Senhora de Walsingham. Reverendo, existe algo da aparição de Nossa Senhora de Walsingham que, tipo assim, é usado como relíquia? Digamos assim, a aparição de Guadalupe tem aquela pintura, a da... Esqueci agora, acho que Fátima tem os pastorinhos que viram. Tem algo marcante da aparição da Nossa Senhora de Walsingham também? Sim. Quando a Virgem Maria ela envia essa mensagem, não é, a Lady Richeldes, para construir uma réplica da Casa de Nazaré, da Santa Casa de Nazaré, que se tornaria um santuário, há uma situação interessante que aí entram também, não é, os estudos, as lendas medievais e tudo mais, que a casa original de Nazaré conta-se, e até hoje existe um santuário católico romano dedicado a essa casa, ela foi transportada por anjos lá de Nazaré para o destino final dela, que é a cidade de Loreto, na Itália. Por quê? Porque a Terra Santa estava sofrendo com as invasões e a ameaça de destruição pelos muçulmanos. E para proteger a casa de Nazaré, ela vai ser transferida, conta-se a lenda, não é a história, para a cidade de Loreto por anjos. Na cidade de Nazaré, atualmente, existe ainda a basílica que foi construída sobre as ruínas da casa, e o que existe lá é uma mera gruta, é como se fosse uma espécie de depósito da casa de Nazaré. Quando se tem a construção da réplica da casa de Nazaré lá em Walsingham, essa casa ela possui as mesmas medidas da casa de Loreto. E aí tem-se essa narrativa de que, por ser uma réplica em tamanho, né, digamos assim, exato, ou próximo à da Casa de Nazaré, o edifício ficou conhecido como a Santa Casa. Originalmente era uma casa de madeira, não era uma casa de pedra. Né? Posteriormente, vai ser construída uma réplica em pedra. Mas a casa original da Santa Casa em Walsingham, ela vai ser construída em madeira. E, basicamente, essa é a origem, inclusive, da aparição de Walsingham, que pede que seja reconstruída uma réplica da Casa de Nazaré, com base, inclusive, nas medidas da Casa de Loreto. O que se tem na história é que seria, não é, impossível que uma senhora no interior da Inglaterra ela tivesse acesso, não é, às medidas de uma casa que se encontrava lá em Loreto, né, no interior da Itália. Ou seja, são dois interiores que, de certa forma, não têm uma ligação direta, mas por conta, né, dessa aparição, dessa mensagem que é recebida pela Lady Richeldes, há uma ligação direta entre a Casa de Loreto e a Santa Casa, ou a Holy House, construída na cidade de Walsingham, ou no vilarejo de Walsingham. Essa senhora saber as medidas exatas seria algo mais extraordinário do que a própria aparição, né? Exatamente.
Reverendo, como foi a evolução da devoção dentro da tradição anglicana? Pois bem, dentro da história do anglicanismo, nós temos que, durante o processo, não é, de destruição do santuário original de Walsingham, pela dissolução dos mosteiros, durante muito tempo, aquele vilarejo ele ficou sem nenhuma devoção, tirando uma memória afetiva guardada pelos católicos ou criptocatólicos que habitaram aquela região durante o período, né, após o governo do Henrique VIII e, sobretudo, no período de Elizabeth I. É interessante a gente lembrar que a destruição do santuário original de Walsingham se deu em 1538 e as ruínas ainda permanecem. Se eu não me engano, é a fachada do mosteiro ou um dos arcos que ainda permanece de pé, não é? Você tem aquela construção triangular com um arco que ainda se ergue na mesma região onde antes existiu o priorado de Walsingham. Durante o período do século XIX, isso é importante dizer, nós vamos ter dois movimentos de retorno do catolicismo, da espiritualidade católica na Inglaterra. O primeiro momento é aquela abertura que vai se dar durante, não é, o chamado, a chamada reconstrução católica, ou o retorno do catolicismo romano na Inglaterra, quando as leis locais vão permitir que o culto público católico ele seja novamente desenvolvido em terras inglesas, porque até o século XIX, desde a Reforma, não era permitido o culto católico dentro das Ilhas Britânicas. Tempos depois, nós vamos ter que o Papa Leão XIII, olha a figura, Leão XIII, ele vai abençoar uma réplica da imagem de Nossa Senhora de Walsingham para a veneração pública em 1897. Ao mesmo tempo, se vocês pegarem a história da Inglaterra e do anglicanismo, no século XIX, a partir de 1833, nós vamos ter o movimento de Oxford. O movimento de Oxford, que vai ser aquele resgate da história ou das bases da Igreja da Inglaterra, que nasceu e surgiu católica, o movimento de Oxford ele vai trazer, inclusive, as bases da teologia anglicana, que, na verdade, é uma teologia católica, ou seja, a Igreja Anglicana ela nunca se afastou das suas raízes. E esse movimento de retorno às raízes do anglicanismo, ou até mesmo, né, de resgate da catolicidade da Igreja Anglicana, ou da Igreja da Inglaterra, ele vai ter duas fases. A primeira fase é a fase teológica, que nós já tivemos, inclusive, não é, a entrevista com o reverendo Hodgson, que vai falar sobre o estabelecimento do movimento de Oxford através daqueles teólogos, não é, o John Keble, o Edward Pusey, o John Henry Newman, que vão ser os principais líderes do movimento que vai surgir na Universidade de Oxford. Como consequência desse movimento, e a partir de algumas mudanças que vão ocorrer na própria Igreja da Inglaterra, a segunda fase desse movimento é uma fase, eu diria, mais pragmática ou mais prática, que vai se dar através da liturgia. É quando começam aquelas reformas litúrgicas ou um revivalismo das devoções católicas, da liturgia católica, do gótico enquanto um estilo arquitetônico e de arte, até mesmo de um retorno do medievalismo, né, daquele saudosismo da época da Idade Média, dos contos que vinham da Idade Média, né, os contos de Cantuária e assim por diante, T.S. Eliot e assim por diante. Nós vamos ter também um resgate, não apenas da estética medieval, mas também do modo de vida medieval. Isso aqui é importante e, como consequência, nós vamos ter o resgate das devoções que vinham da Idade Média. É quando nós vamos reconstruir alguns santuários. O santuário de Thomas Becket, que foi destruído na Catedral de Cantuária, e também o santuário de Nossa Senhora de Walsingham, lá em Norfolk. E é importante a gente lembrar que dentro do anglicanismo, nós vamos ter uma figura conhecida, que é a figura do padre Hope Patten, ou Alfred Hope Patten, que vai ser um vigário de Walsingham, que ele vai ser enviado, né, para essa região, para ser o vigário da paróquia da Virgem Maria, ou seja, a igreja de Santa Maria,
em Walsingham. Quando ele é enviado, né, para essa região em 1921, ele tem um projeto pessoal, se é que podemos dizer assim, que é a reconstrução do santuário. Durante muito tempo, ele tinha um sonho que era reconstruir e reavivar a devoção mariana a Nossa Senhora naquela região. E durante muito tempo ele vai trabalhar para a reconstrução desse santuário. Quando ele se torna vigário em Walsingham, ele vai mandar reconstruir a versão moderna da imagem de Walsingham, com base em um selo do priorado medieval. Nós não temos desenhos da imagem ou gravuras da imagem como ela existia desde a época da Idade Média. Porém, existe um selo que foi preservado, que mostra, né, o selo do priorado, inclusive com o desenho de como era o mosteiro na época. E no centro desse selo existe a imagem da Virgem sentada no trono, segurando o menino Jesus no seu colo, e ambos estão coroados. Uma coisa interessante é que essa imagem ela vai ser reconstruída, né? E ela vai se tornar um modelo atual da imagem de Nossa Senhora de Walsingham. Quando ele coloca essa imagem na capela ou na paróquia da Virgem Maria em Walsingham, o bispo da época não vai gostar da ideia, né? E o Alfred Patten ele vai ver nessa oportunidade como a oportunidade para construir o santuário. Ou seja, o santuário de Nossa Senhora de Walsingham ele vai ser construído a partir dessa disputa, não é, com o bispo da época que não apoiava essa devoção. E aí ele vai retirar a imagem da paróquia e vai construir um novo espaço, ou seja, uma capela que vai se transformar e aumentar até o modelo atual do santuário. Nesse modelo do santuário, o Alfred Patten ele vai reconstruir a antiga Casa Santa, ou a Santa Casa, não é, a Holy House, em 1938. E é quando nós vamos ter essa construção ou reconstrução do antigo santuário para abrigar a atual imagem de Nossa Senhora de Walsingham. É importante a gente dizer que durante esse processo nós vamos ter a inauguração do santuário com uma procissão muito grande que vai chamar a atenção, não é, de toda a igreja da Inglaterra, em que os próprios fiéis anglicanos eles vão fazer a transladação da imagem de Nossa Senhora de Walsingham. Que essa transladação vai se dar na data de 15 de outubro, que até hoje ela é celebrada pelos anglicanos. A partir dessa transladação, a imagem é colocada na nova capela, não é, na réplica da Santa Casa, e ao redor dessa réplica da Santa Casa serão construídas outras capelas que vão formar o complexo do atual santuário anglicano de Nossa Senhora de Walsingham. O padre Patten ele vai se transformar no primeiro vigário e também, não é, no primeiro administrador do santuário, e uma série de sucessores, né, ou administradores do santuário, vão existir até os dias atuais. Por isso que nós vamos ter, inclusive, que dentro da espiritualidade anglicana, o santuário de Nossa Senhora de Walsingham, durante muito tempo, vai se transformar em um símbolo, inclusive, do anglo-catolicismo. Todo mundo que é anglo-católico na Inglaterra, em algum momento, vai em peregrinação ao santuário de Walsingham, e, inclusive, esse santuário, ele, em alguns momentos, vai abrigar os próprios ortodoxos que vão fugir da perseguição da União Soviética após a Revolução e vão encontrar no Santuário de Walsingham um espaço, não é, que vai abrigá-los durante muito tempo, inclusive uma capela ortodoxa ela vai ser construída para que os ortodoxos possam realizar os seus serviços religiosos e até mesmo celebrarem a divina liturgia dentro daquela igreja. Uma coisa importante a gente precisa dizer é que, ao mesmo tempo que existe um santuário anglicano, que foi fundado, né, pelo padre Alfred Patten, também existe um santuário católico romano, que existe até hoje, e ele vai ter origem numa capela que resistiu, não é, à reforma ou à dissolução dos mosteiros, que hoje se tornou uma basílica católica romana, que é o Santuário Católico Romano de Nossa Senhora de Walsingham, ou a chamada Capela dos Chinelos, ou Sleeper Chapel, que até hoje ela funciona como uma pequena capelinha, mas que na verdade é uma basílica dedicada a Nossa Senhora de Walsingham, na devoção católica romana. Ou seja, dois santuários, eles coexistem um do lado do outro naquela região. E até hoje, durante as festas de Nossa Senhora, tanto em 24 de setembro,
e também nas festas marianas do mês de maio, ambos os reitores do santuário anglicano e católico, eles fazem peregrinações conjuntas para rezarem, por exemplo, o ofício, né, a liturgia das horas, em honra à Virgem Maria. Existe algum outro aspecto da devoção à Santa Virgem que o senhor gostaria de falar? Sim, dentro da teologia, no anglicanismo, nós precisamos entender, eu vou falar sobre a perspectiva anglicana, não é porque eu sou anglicano, não posso falar pelos outros. Existe um aspecto muito nacionalista por parte da devoção à Nossa Senhora de Walsingham. Primeiro, que essa devoção ela vai surgir na Inglaterra e ela vai se espalhar por países anglófonos, de língua inglesa. Se você for ver onde essa devoção ela está presente, é Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Austrália e assim por diante. E é interessante porque quando nós desenvolvemos esse resgate, não é, da devoção à Nossa Senhora de Walsingham, é como se ela se tornasse uma espécie de padroeira dos anglo-católicos, tanto da Inglaterra quanto fora. E quando a gente fala sobre esta devoção, a gente deve lembrar também que existe um aspecto que deve falar em relação à nossa família. A devoção à Nossa Senhora de Walsingham também ela passa pela devoção à Santa Casa de Nazaré. Mas como a gente vai trazer essa devoção até os nossos dias? Por exemplo, aqui no Brasil, Nossa Senhora de Walsingham ela é totalmente desconhecida, eu diria. Existe um livro, eu estou com ele aqui do lado, que se chama Maria e os seus títulos, que é um livro católico romano. E dentro desse livro, nós temos que um dos capítulos é dedicado a Nossa Senhora de Walsingham. Eu não vou achar agora exatamente a página, mas é interessante porque dentro dessa obra, eles muitas vezes confundem a devoção católica romana com a devoção anglicana. Eles citam até mesmo o movimento de Oxford. Só que no Brasil, por ser um país de cultura ibérica, não é? E o catolicismo português, ele vai ter uma presença muito forte. Nós não temos a presença dessa devoção. Só que Nossa Senhora de Walsingham, ou a devoção à Virgem Maria sob esse título, ela nos fala, inclusive, em relação à cultura brasileira. Por exemplo, se nós passamos a desenvolver essa devoção à Nossa Senhora, ou à Virgem Maria, nós devemos lembrar que no Brasil nós temos uma situação relativa à moradia muito complicada. Em 2023, aumentou o número de aluguéis aqui no Brasil. Existe um problema muito grande de moradia aqui no Brasil. Várias famílias não têm onde morar, ou vivem de aluguel, ou não têm condições de pagar o aluguel. Vivem sempre com a conta no vermelho no final do mês. Ao mesmo tempo, no Brasil, nós temos um problema muito forte, aqui eu falo como um clérigo anglicano, de uma linha mais tradicional, inclusive, que é o problema da instabilidade na família. A família ela está em crise. E nós devemos, inclusive, encontrar dentro dessa devoção um sentido para nós. Ou seja, o Walsingham também fala sobre a proteção à família. Nós precisamos pensar também a perspectiva da devoção mariana voltada para a família, que é algo que é muito forte no Brasil, né? A figura da mãe, a figura materna, no qual os cristãos se identificam desde os primeiros séculos. Veja o primeiro hino dedicado à Virgem, sob a tua proteção, que é um hino ortodoxo. E nesse sentido, nós temos que a devoção à Virgem de Walsingham, ela fala muito à realidade brasileira, tanto em relação à moradia, não é? Afinal, nós temos que a Santa Casa é um santuário, a réplica da Casa de Nazaré é um santuário, e as nossas casas também devem ser tratadas como um santuário, né? A primeira igreja, ela é a família, nós devemos lembrar disso. E o núcleo familiar é onde nós desenvolvemos todo o ensino dos filhos dentro da fé cristã. Quando o marido e a mulher, eles têm essa união semelhante a Cristo e a igreja, daí vem o casamento, né, o matrimônio como sacramento, uma realidade sacramental em que Cristo está presente, ele abençoa, não é? A própria família, ela vem inclusive de uma visão cristã, porque o Estado ele surge depois da família, ou seja, a família é o primeiro núcleo social e de organização das pessoas, e nesse sentido tem uma origem divina.
E por isso nós devemos entender que dentro da devoção ao Oxenham, nós temos vários aspectos que nós podemos aplicar à realidade brasileira, seja em relação à família, seja em relação à nossa casa, seja em relação aos problemas de moradia que nós temos até hoje dentro do Brasil. E da mesma forma, né, fazendo um paralelo, se nós temos a devoção à Nossa Senhora Aparecida, não é? Que é considerada a rainha e padroeira do Brasil, na Inglaterra, de modo especial, nós temos que Nossa Senhora de Walsingham, ela é considerada não apenas a padroeira, não é? Mas também a rainha. É a figura da rainha que reina dentro daquele país, não é? Ou daquela nação que ela é considerada cristã. Eu gostaria também de trazer um aspecto teológico e também linguístico para a ideia de Nossa Senhora ou da Virgem. Não é? Por que Nossa Senhora? Porque ela é vista como uma rainha. Porque quando nós pegamos a teologia, nós precisamos entender que o Novo Testamento ele vai ser lido, desculpe, o Antigo Testamento, né, ele vai ser lido à luz da encarnação de Cristo. E o Novo Testamento, por sua vez, ele traz referências diretas do Antigo. Por exemplo, nós temos a figura de Eva no Antigo Testamento. Maria, por sua vez, é a nova Eva. No Antigo Testamento, nós temos a Arca da Aliança, que carrega, não é, a lei das 12, a lei, né, dos 10 mandamentos. Nós temos também a vara, né, o cajado de Arão e o maná, o pão que veio do céu, que eram guardados dentro da Arca da Aliança. Maria, por sua vez, no Novo Testamento, ela é a Arca da Aliança, que carrega a palavra de Deus, que carrega o pão do céu, que é o próprio Cristo, não é? E carrega aquele que é o bom pastor e sumo sacerdote, que é o Cristo Jesus. E nesse sentido, esses paralelismos feitos do Antigo para o Novo Testamento é o que vão trazendo dentro da mentalidade cristã desde os primeiros séculos, de que a Virgem Maria, a figura de Maria, mãe de Jesus e mãe de Deus, porque Cristo vai encarnar e Cristo é Deus, ela vai sendo, aos poucos, tida o venerada, vou utilizar essa palavra aqui dentro da nossa live, que essa figura de Maria ela vai ser dada uma honra especial. E é importante a gente trazer também a figura da rainha, porque no Antigo Testamento, diferente de outras culturas, na cultura judaica, quando o rei era coroado, quem era coroado em seguida? Não era a esposa do rei, mas a sua mãe. Tanto que nós vamos ter no Salmo, não é, 44, a figura da rainha, não é, que é relatada, que ela entra no palácio real, que ela está adornada, não é, com seu manto com ouro de Ofir e assim por diante, né? À vossa direita se assenta a rainha com veste esplendente de ouro de Ofir. Essa imagem da rainha sendo coroada, na verdade, era a imagem da mãe dos reis ou da mãe de Salomão e assim por diante. E quando nós fazemos esse paralelismo, quando o próprio Cristo é quem vai cumprir todas essas profecias, a plenitude da revelação se dá em Cristo Jesus, não é a mãe de Salomão que vai ser honrada dessa maneira, é a mãe de Cristo. Porque Cristo também foi ungido no batismo, não é? Pelo Espírito Santo, assim quando Salomão foi ungido rei. E nesse sentido, nós temos uma evolução do termo rainha. Por quê? Quando nós pegamos o Antigo Testamento, nós temos que a figura, não é, de Maria, ela é tratada, sobretudo no Evangelho de João, por uma palavra até mesmo estranha, não é? Sobretudo nas bodas de Caná. Começando nas bodas de Caná, nós temos aquela palavra que Cristo se utiliza para se referir a Maria, mulher. Da mesma forma, quando ele vai entregar a Virgem aos cuidados do evangelista João, não é, do apóstolo João, ele diz: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Quando nós utilizamos a palavra em grego, que está escrita e presente nos evangelhos, é a palavra que dá a sua raiz, não é? A palavra ginecologia, gineco. E essa palavra, aos poucos, ela vai adquirindo um conceito dentro da cultura cristã de um tratamento honroso à Virgem. Porque quando Cristo ele fala mulher, ele não está se referindo a uma mulher qualquer. É como se ele dissesse minha senhora.
Você não trata a sua mãe de qualquer jeito, você não chama a sua mãe de mulher, você geralmente chama de senhora. Quando nós tratamos a nossa mãe, nós tratamos ela como uma verdadeira senhora, até porque ela é mais velha. Quando nós vamos pegando essa palavra e nós vamos evoluindo a sua raiz etimológica, por exemplo, no armênio, guineco, não é, vai se transformar em quiné, com K. Quando nós vamos para as Ilhas Britânicas, trocamos esse K por um C, ou seja, nós vamos ler a palavra como Queeneck. Quando nós vamos para as línguas inglesas mais próximas de nós, nós temos a palavra queen ou queen, daí a palavra rainha. E por isso há uma mudança, eu diria, etimológica do sentido da palavra mulher, se referindo a Maria, para a palavra queen. Por isso que não é muito estranho na cultura inglesa você ter as representações desde o início, né, da Virgem Maria coroada, segurando o menino Jesus, também coroado, assentada num trono como uma rainha. Por isso que todas as igrejas, as catedrais inglesas e as maiores igrejas na Inglaterra sempre tinham ali uma capela da Senhora, ou se quiserem, a capela de Nossa Senhora, que é representada como rainha. A rainha que carrega o rei. E, querendo ou não, a Virgem Maria foi a única mulher na história da humanidade que literalmente carregou o rei na barriga. Caraca, que exposição, reverendo. Eu nunca pensei que havia toda essa explicação de evolução linguística de uma palavra para chegar até Nossa Senhora. Que incrível. E é interessante porque desde do início, né, da cultura celta barra bretana, e anglo-saxã, porque nós vamos ter as sucessivas invasões, desde a época dos celtas, se vocês abrirem, por exemplo, o próprio livro de Kells, não é, o Evangeliário, tá lá uma imagem da Virgem Maria sentada no trono com o menino no colo. Ou seja, é algo que é muito antigo, não é algo que é medieval. Isso vem desde os primeiros séculos, antes mesmo do início da Idade Média. E aí, por isso, nós temos na tradição anglo-saxã, católica e, posteriormente, anglicana, uma devoção muito forte à Virgem Maria, Mãe de Deus. E eu faço questão sempre de chamar a Virgem Maria de Mãe de Deus, porque a gente não passou por aquele período, né, das heresias dos primeiros séculos para a gente chamar Mãe de Cristo. Né? Nós chamamos Mãe de Deus porque Cristo ele é o Verbo encarnado. E Cristo quem é? Jesus é o quê? Deus. Logo, ela é a Mãe de Deus. Incrível, perfeito. Amém. Reverendo, e como vou focar no senhor, como é que é lutar para manter essa devoção viva nos dias de hoje? E ainda no Brasil, onde não é conhecida essa devoção, ainda no meio anglicano, que hoje eu diria que é menos conhecido. Pois é. Eu diria que essa devoção ela é realmente estranha a terras brasileiras, até pela sua origem de países anglófonos. Só que tem um detalhe. Essa devoção ela começou de uma maneira muito natural. Aqui eu falo um pouco sobre a experiência lá na paróquia, que nós, desde o início, começamos a trabalhar essa devoção, porque, primeiro, é a devoção mariana própria do anglicanismo. Nós não vemos ou não temos a devoção à Nossa Senhora do Carmo, ou à Nossa Senhora das Graças, ou à Nossa Senhora com outros títulos que vêm do catolicismo romano. Dentro do anglicanismo, no Brasil, isso aqui é importante a gente dizer, não existe essa tradição de devoção à Virgem Maria como Nossa Senhora, porque é algo que vem da cultura portuguesa ibérica. Porém, nós temos que na tradição da comunhão anglicana, essa devoção ela é muito conhecida e ela é muito difundida. Ou seja, quer ter uma devoção genuinamente anglicana dentro da sua igreja ou as suas devoções privadas, não é? Dentro da sua paróquia, da sua comunidade ou da sua vida espiritual, seja Nossa Senhora de Walsingham. Qual é o centro dessa devoção? A encarnação de Cristo. Por isso que uma das primeiras coisas que nós fizemos lá na paróquia, claro, a paróquia ela tem uma identidade, uma orientação anglo-católica. Nós fizemos o estandarte de Nossa Senhora de Walsingham. Até porque não existe essa imagem, essa representação, essa estátua de Nossa Senhora aqui no Brasil. E para importar é meio complicado. É mais fácil fazermos do que comprarmos de fora. E aí, nesse sentido, nós colocamos
no altar, no estandarte, aquela representação de Nossa Senhora de Walsingham. Todo mês de setembro e mês de outubro, nós celebramos a memória ou a festa de Nossa Senhora de Walsingham lá na paróquia. Por quê? Desde o início eu notei uma coisa interessante. Primeiro, o anglicanismo, digamos assim, o sucesso do anglicanismo em terras estrangeiras se deu através da adaptação da sua espiritualidade à cultura daquele povo. Diferente da cultura católica romana, que de certa forma foi imposta em outros países, nós vamos ter que no anglicanismo, essa cultura ela se adapta. Por isso que o anglicanismo ele é diferente em várias províncias, em várias igrejas nacionais. O anglicanismo na Austrália é de uma forma, na Inglaterra é de outra, na África de outra, e assim por diante. Até no Japão, temos uma ênfase mais anglo-católica dentro daquele país, por conta, inclusive, da chegada dos missionários jesuítas, né, lá no século XVI e XVII. No Brasil, o anglicanismo ele chega através de 3 vertentes que nós conhecemos. A primeira vertente, que é o estabelecimento das capelanias nas principais capitais do Brasil, sobretudo capitais portuárias, Recife, Salvador, Belém, Rio de Janeiro e assim por diante. No século XIX, né, após a virada do século XIX para o XX, nós temos o estabelecimento do anglicanismo através da missão episcopal estadunidense, que se deu em 1890, lá na cidade de Porto Alegre, e se espalha aos poucos por outras regiões do Brasil. Quando nós chegamos na década de 30, nós temos o trabalho missionário no interior do Paraná e São Paulo com o reverendo Iasoji Ito, que foi o reverendo, não é, João Ito, que desenvolveu a corrente ou a vertente japonesa, ou até mesmo, né, um anglicanismo mais étnico no interior de São Paulo. Mas eu não falei até agora dessas devoções marianas. Pois é. Durante a mesma década de 30, nós vamos ter um reverendo chamado Salomão Barbosa Ferraz. Vocês lembram o reverendo Salomão Ferraz? Para quem não lembra da história dele, ele começa a sua caminhada na igreja presbiteriana. Ele foi pastor presbiteriano. Em 1917, ele é recebido e confirmado na igreja episcopal pelo bispo Lucien Lincoln Solvin. E aos poucos, Salomão Ferraz ele vai desenvolvendo uma teologia que ela busca, inclusive, as raízes católicas do anglicanismo. Por isso que, inclusive, nós podemos considerar o reverendo Salomão Ferraz como o primeiro anglo-católico brasileiro. Inclusive, fica a dica, nós podemos ter uma live futuramente sobre a história do Salomão Ferraz, que é bastante interessante, porque após esse período no anglicanismo, ele vai desenvolver toda uma teologia com base em visões anglo-católicas. Vai criar, inclusive, liturgias que não existiam no livro de oração comum, e essas liturgias vão ser, inclusive, a causa de sua queda dentro do anglicanismo. Após, nesse período, ele vai deixar o anglicanismo, a Igreja Episcopal Brasileira, e ingressar no catolicismo, no movimento católico livre e, posteriormente, na Igreja Católica Romana, se tornando, inclusive, bispo católico romano. Mas, voltando a esse período da década de 30. Esse período da década de 30, ele vai desenvolver uma teologia, o Salomão Ferraz, em torno de aspectos católicos no anglicanismo. E nós vamos ter que, dentro dessas orações, liturgias, ele vai desenvolver orações voltadas para a Virgem Maria. Isso daqui é importante, porque desde o início ele vai desenvolver uma espiritualidade católica e também, poucos sabem, mariana. Essa é a raiz, ou a primeira, eu posso chamar, lufada de ar, não é? De uma espiritualidade mariana dentro do anglicanismo. Porém, quando ele sai, as coisas elas se tornam um pouco mais abafadas. Durante a década de 60, 70 e 80, a Igreja Episcopal do Brasil, a Igreja Episcopal Brasileira, ela vai se transformar a partir de novas visões anglo-católicas. Por quê? Quando os reverendos eles saem para estudar nos Estados Unidos, no Seminário Geral de Nova York, e eles retornam ao Brasil, o Seminário Geral de Nova York ele é de orientação anglo-católica. E eles entram em contato com essas teologias, liturgias e devoções, formas de espiritualidade que são desenvolvidas em outras partes da comunhão anglicana. E eles trazem isso para o Brasil. Um exemplo disso, quando nós chegamos na década de 70 e a década de 80, existiram 2 bispos brasileiros anglo-católicos, chamados Arthur Kratz
que chegou a ser primaz do Brasil, e o bispo Luiz Osório Pires Prado, que se tornou posteriormente primeiro bispo da Diocese Anglicana de Pelotas. O bispo Crates, ele era contrário à época à ordenação feminina. Ele não achava ou não acreditava que as mulheres deveriam ser ordenadas às 3 ordens sagradas, né, do presbiterato, episcopado e diaconato. E para não desvalorizar o espaço da mulher na igreja, que elas já vinham desenvolvendo um trabalho muito forte, não é, na igreja do Brasil, ele vai criar a primeira ordem, olha que interessante, ele vai orientar para que seja criada a primeira ordem feminina e dedicada à Virgem Maria, a Irmandade de Maria, que era inspirada, inclusive, na antiga Sociedade de Maria, que existe até hoje, que vai ter a sua origem na tradição ou na devoção à Nossa Senhora de Walsingham. É a origem, inclusive, dessa Sociedade de Maria, lá na Inglaterra. E a versão brasileira será a ordem religiosa, não é, a Irmandade de Maria, que infelizmente não vai ter continuidade, porque a primeira freira brasileira anglicana, a irmã Nilde Cunha, ela vai ingressar nessa ordem, só que não vai encontrar outras mulheres, né, para dar continuidade à comunidade. Posteriormente, a ordenação feminina ela vai ser aprovada no Brasil, e a própria irmã Nilde Cunha, ou irmã Maria, que era o seu onomástico, ela vai ser ordenada presbítera. E ela vai se tornar, inclusive, clériga da Diocese Anglicana de Pelotas. Ao mesmo tempo que nós tivemos o bispo Arthur Crates, ele vai falecer em 1984, se eu não me engano, foi em 83, um bispo chamado Luiz Osório Pires Prado, ele vai desenvolver uma espiritualidade anglo-católica na Diocese Anglicana de Pelotas. Tanto que, se você pegar a imagem, não é, da Diocese de Pelotas, nós vamos ter um Cristo Rei no altar, a cruz ou crucifixo pendurado acima do altar. No altar, nós temos uma pequena imagem de São Bento, ao qual o bispo ele era devoto, e também um quadro ícone de Nossa Senhora carregando o menino, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Na Igreja da Ascensão, lá em Porto Alegre, a nossa igreja, né, uma das primeiras da IEAB, ela vai ter também uma imagem da Virgem Maria lá no coro, no primeiro andar dessa paróquia. E esses são alguns momentos em que nós vamos desenvolver uma devoção mariana que tem a sua raiz, querendo ou não, em Nossa Senhora de Walsingham, né, sobretudo a Irmandade de Maria, que vem a sua inspiração da Sociedade de Maria, lá na Inglaterra. Quando nós chegamos em tempos posteriores, nós vamos ter que, se eu não me engano, a Trindade, a paróquia da Santíssima Trindade, no bairro do Meia, no Rio de Janeiro, em torno, né, da primeira década do século XXI, né, em torno de 2010, 2013, 2014, 15, ela vai desenvolver uma orientação anglo-católica muito forte. E essa tradição anglo-católica, ela também vai incluir as devoções marianas. Por isso que no Brasil e na Igreja do Brasil não é algo estranho, apesar de ser muito restrito. As paróquias anglo-católicas no Brasil, elas são muito restritas a algumas regiões. Nós vamos ter também que, na Paróquia da Ascensão, não é, nós vamos desenvolver essa devoção mariana muito forte a partir do povo. E é isso que a gente tem que entender. As devoções aos santos ou à Virgem Maria, ou a forma de os fiéis anglicanos se expressarem, ela passa também pela experiência. Seria o quarto, olha que interessante, o quarto ponto, ou o quarto pé daquele tripé de Hooker, que na verdade vai ser atualizado por John Wesley, que é a experiência do povo de Deus. E nesse sentido, o anglicanismo ele precisa se adaptar por um fator histórico e, ao mesmo tempo, respeitar aquele jargão que nós estamos já acostumados a ouvir da unidade na diversidade. O próprio anglo-catolicismo, por exemplo, ele possui espectros, ele não é uma coisa só. Ele é um verdadeiro guarda-chuva, né? Desde os anglo-papistas, lá no auge, não é? Inclusive, geralmente, os anglo-papistas, eles tendem a romper em algum momento com o anglicanismo, o caso de John Henry Newman, o caso de alguns bispos, até recentes, né, que se converteram ao anglo-catolicismo ou aos ordinariatos criados por Bento XVI para acolher os anglo-católicos, e ao mesmo tempo nós temos no outro extremo lá embaixo, que são os anglo-católicos liberais,
o movimento do Affirm Catholicism, né, que é o movimento católico afirmativo para defender essas pautas que vêm da visão progressista ou liberal, que está presente também no anglo-catolicismo. Geralmente, os anglo-católicos, eles são mais tradicionais, mais conservadores, ou até mesmo possuem essa raiz muito forte nas devoções aos santos ou à própria Virgem Maria. E no caso, né, nosso da Paróquia da Ascensão, por experiência própria, nós vamos ter que essa nossa eclesiologia, ela vai ser pautada, ora, na tradição da igreja, o que não significa que sejamos tradicionalistas, mas nós preservamos a tradição, e ao mesmo tempo nós temos uma forte raiz mariana, porque as pessoas que foram chegando à nossa paróquia, elas são devotas da Virgem Maria. E qual é a devoção que nós vamos ter mais forte? A Nossa Senhora de Walsingham ou a Virgem Maria, sob esse título que vem da Inglaterra. E aí, por isso, nós vamos desenvolvendo aos poucos essa devoção contextualizada à região da nossa paróquia, que é uma região periférica. Ao mesmo tempo, o povo brasileiro é um povo extremamente mariano e um povo que tem, inclusive, em sua raiz, o catolicismo, não necessariamente romano, mas aquelas devoções que nós aprendemos com as nossas avós e mães. São aquelas pessoas que ainda rezam, não é, a Ave Maria, que se agarram à figura materna de Maria, ou até mesmo mantêm acesa aquela chama daquela espiritualidade de sua infância, como diz a música, né, de Padre Zezinho, não é? Eu era pequeno e nem me lembro, só lembro que à noite, aos pés da cama, juntava as mãozinhas e rezava apressado, mas rezava como alguém que ama. Ave Maria, Mãe de Jesus, o tempo passa, não volta mais, tenho saudade daquele tempo que te chamava de minha mãe. Uma experiência interessante na Paróquia da Ascensão é que nós tivemos pessoas que vieram, inclusive, de outras igrejas, até mesmo evangélicas. Temos pessoas que passaram pela Assembleia de Deus e que elas ainda mantêm viva ou encontraram na Ascensão ou na paróquia um resgate dessa espiritualidade que vem da Virgem Maria, essa espiritualidade mariana. Geralmente são mulheres que ou passaram por processos, né, de luto, ou até mesmo já foram casadas hoje, são até mesmo mães solteiras, e que encontram na figura de Maria essa fortaleza, essa força, esse exemplo de seguimento de Cristo e de mulher, que é a Mãe de Deus. E uma coisa interessante é que essas mesmas mulheres, elas se organizaram num grupo que nós chamamos de Legião de Maria, e são elas mesmas que tocam essas festas, devoções e até mesmo momentos de oração, por exemplo, com o rosário, né, anglicano, que o termo correto seria terço anglicano, que nós desenvolvemos também como uma das formas de oração, não durante a celebração da Santa Missa, mas durante alguns momentos, né, durante a semana, ou até mesmo nos fins de semana, ou festas marianas que nós celebramos na paróquia. Que ministração maravilhosa, reverendo. Para a gente caminhar para o final, eu queria tirar só algumas dúvidas agora. No tocante aos ortodoxos. Eu conversei aqui com o padre Mateus, grande amigo meu, que é também aí de Recife, e o tópico também foi sobre a perspectiva mariana, só que na tradição ortodoxa. E ele comentou um pouco sobre as aparições marianas, tanto da Igreja Romana quanto da Igreja Ortodoxa, e ele falou que, eu não sei se é a opinião dele, não me recordo agora, mas o filtro que ele usa para ter uma aparição ser verdadeira ou não é o fato de Maria se apresentar em silêncio. O que é que o senhor acha disso? Isso. Pois bem, eu particularmente, como anglicano, e se você pegar, por exemplo, as igrejas do Caribe, sobretudo a Diocese Episcopal de Porto Rico, a Diocese de Los Angeles e assim por diante, os episcopais latinos, eles têm uma devoção muito forte à Nossa Senhora de Guadalupe. É interessante, quando eles vêm dessa raiz latina, eles têm uma devoção muito forte a Guadalupe, até porque Guadalupe fala sobre o tempo do advento, né? Sobre a encarnação e o nascimento de Cristo que está perto. No caso de Walsingham, essa aparição ela tem um prazo de validade, podemos dizer assim, ela começa e acaba. Eu acho que uma das coisas que mais chama a atenção
e eu acredito que Deus ele age de diferentes formas, é que Deus ele usa os seus santos para nos lembrar qual é o centro do cristianismo. Eu diria até mesmo que quando nós temos a representação da Theotokos, né, da Mãe de Deus, da Virgem Maria, a melhor representação é aquela que aponta para Cristo. E se você pegar, pode pesquisar agora na internet, a imagem de Nossa Senhora de Walsingham, ela está sentada num trono como uma rainha, como eu falei. Só que ela carrega um menino Jesus no colo. Esse menino Jesus, ele está segurando o livro dos evangelhos numa mão, não é? E com o sinal ele abençoa aquele que está olhando para ele, e ao mesmo tempo, com esse sinal, ele protege a sua mãe. A Virgem Maria, por outro lado, ela aponta dessa maneira, não é, para o próprio Cristo e segura o lírio, não é, que é o símbolo da pureza e ao mesmo tempo o símbolo do anúncio do anjo Gabriel durante a encarnação de Cristo. Ela, quando está sentada naquele trono celestial, esse trono ele está marcado, né, pelos 7 sacramentos, os 7 arcos ou aros, né, que estão nas laterais do trono, mas aos pés da Virgem ela pisa uma pedra que geralmente, nas representações mais antigas, existe um sapo, que o sapo é a representação do mal dentro da cultura anglo-saxã. E essa ideia do sapo, né, que inclusive é um dado interessante, a imagem de Walsingham, ela traz um sapo na sua base, não é? Porque em algumas traduções arcaicas da Bíblia para a língua inglesa, a palavra do Gênesis, serpente, na verdade era traduzida como sapo. Por isso que aos pés da Virgem de Walsingham tem uma figura de um sapo sendo pisada por Maria, a lembrança, não é, do texto do Gênesis, quando diz que a mulher pisará a cabeça da serpente. E essa imagem ou representação de Walsingham, ela nos traz, sobretudo, a lembrança de que Cristo está presente em todos os lugares. Não apenas em Jerusalém, não apenas em Walsingham, mas em todo lugar, em toda casa, inclusive a nossa casa, quando nós estamos voltados para Ele. Por isso que, como foi bem colocado pelo padre Mateus, não é? É importante lembrar que a figura de Walsingham, ela aponta para Cristo. A iconografia, os simbolismos da imagem de Walsingham, todos eles apontam para Jesus. E eu acho que a aparição mariana, que é legítima, e Deus ele trabalha, inclusive, né, dos seus jeitos, dos seus modos, que são mistérios para nós até hoje, a autêntica aparição ela sempre irá apontar para Cristo. Ela nunca irá apontar para si mesma. A mensagem sempre irá apontar para Cristo. Nunca irá apontar para si mesma. E, acima de tudo, os frutos dessa aparição irão converter as pessoas a Cristo e nunca apenas para a imagem. E por isso nós vamos ter para a Virgem Maria. Não é? E nesse caso nós vamos ter alguns frutos interessantes do Santuário de Walsingham, que aqui eu gostaria de colocar, que até hoje, se vocês procurarem na internet, há um grande fluxo de peregrinos àquele santuário. São histórias de conversão, são histórias de cura, são histórias de milagres, inclusive de reestruturação da família. Ou seja, qual é o foco da imagem? Ou, desculpe, da aparição? Para que essa aparição sempre aponte para Cristo, que é o centro da nossa vida cristã. Até mesmo nesse santuário, ele pode ser considerado como um fenômeno do ecumenismo autêntico, quando cristãos de diferentes origens, diferentes denominações, sejam eles católicos, anglicanos, ortodoxos, até mesmo protestantes, eles vão até aquele lugar para orarem, para rezarem. E durante as celebrações nós vemos muitos padres ortodoxos que vão até aquele santuário, católicos romanos, anglicanos e até mesmo pessoas que nunca pensaram que estariam ali. Por quê? É um local sagrado, é um local que remete ao sagrado, à presença de Cristo nas nossas vidas. Eu acho que o maior legado de Walsingham, apesar da história, não é, que ela é cheia de desníveis ou até mesmo de até contradições, Walsingham ele vai lembrar que o povo de Deus ele sempre é capaz de reconstruir a sua vida, mesmo após episódios mais difíceis de turbulência ou até mesmo quando achamos que não tem mais jeito. E basta apenas lembrar de manter acesa a chama daquela vida, daquela devoção, daquela espiritualidade que sempre aponta para Cristo Jesus. E o mais ele fará.
Amém, reverendo. Muito obrigado por essa conversa, por essa exposição maravilhosa e abençoada sobre a Nossa Senhora de Walsingham. Eu acho que o maior desafio na divulgação dessa devoção no Brasil não seja nada além do que a pronúncia. E o senhor está falando de algum exemplo de como o pessoal pronuncia? Pois é. O nome realmente não facilita, né? Eu É, até brinquei uma vez, não podia ser Nossa Senhora de Londres, Nossa Senhora de Norfolk, que é a região, é logo Nossa Senhora de Walsingham. Por quê? Eu já ouvi gente falando Walsingham. Não, não é Walsingham. Nem Walsingham, como eu já ouvi, e até você falou no início aqui falei da live, bastante né? até o senhor começar Exato. a falar, tá, Walsingham, ok. É Walsingham, com O, né? Tipo Walsingham. E é a pronúncia mais próxima que nós temos do inglês. E ao mesmo tempo, não é? É interessante que quem for pesquisar mais sobre essa devoção, veja ou procure também o santuário, porque o santuário, de uma curiosidade também para fechar, não existe, olha que interessante, em todo o anglicanismo, uma paróquia de Nossa Senhora de Walsingham. Não. Existem os altares, as capelas, né, da Senhora, as Lady Chapels, inclusive com a imagem de Nossa Senhora, e até mesmo o santuário, ele não existe uma paróquia de Nossa Senhora de Walsingham. O santuário é um conjunto de várias capelas, em que a paróquia da Virgem Maria, não é, de St. Mary's, de Santa Maria, lá em Walsingham, é a paróquia. E o santuário, por ter sido desmembrado, ele é um conjunto de capelas. Inclusive, essas capelas, elas contam a história de todo o cristianismo na Inglaterra. E um detalhe, cada capela, as 15 capelas do santuário, são dedicadas a um mistério da encarnação de Cristo. Ou seja, o próprio santuário, ele aponta para a encarnação de Cristo. É a capela da Anunciação, é a capela da crucificação, é a capela, e assim por diante. Dedicada aos 15 mistérios da encarnação de Cristo Jesus. Amém. Reverendo, o senhor pode soltar uma bênção para a gente finalizar? Sim. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor, desde agora e para sempre. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante a sua face e nos dê a paz. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco em nossas casas, em nossas famílias, em nossas vidas, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Muito obrigado, reverendo. Alguma palavra final? Eu gostaria de convidar vocês, aqueles que quiserem conhecer mais sobre a devoção à Nossa Senhora de Walsingham, independente se você é católico, anglicano, ortodoxo, luterano, metodista, que tem uma curiosidade lá na página sobre a Igreja Metodista e Walsingham, sigam a página no Instagram, Walsingham Brasil. É só digitar o nome, não é? Como se escreve Walsingham Brasil, e vocês terão, inclusive, atualizações das notícias, tanto do Santuário Católico Romano e também do Santuário Anglicano em Little Walsingham. Muito obrigado. Eu agradeço também as perguntas que foram levantadas hoje, né, que nós possamos sair com um pouco mais de informações acerca, né, da história da Inglaterra, do anglicanismo e, de modo especial, da devoção à Nossa Senhora de Walsingham. Amém. Deus abençoe vocês, seus estudos, e que a Nossa Senhora de Walsingham, acho que pronunciei certo dessa vez, Agora sim. abençoe e rogue pela gente. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.